Painel, com Paulo César Magela. Então vamos à participação do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela, com o Painel PC. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Éden, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. PC, vamos começar com essa deixa que a Rafa deixou aí, que passou pra gente aí sobre essa novidade? O deputado João Magalhães, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, ele apresentou um substitutivo e tirou a PET da lista dos chamados bens supérfluos, né? Uhum. Então, com isso, ela está fora do projeto. Essa é uma boa notícia, a cerveja continua, tá? A cerveja continua? A cerveja continua, pelo menos por enquanto. Mas então a PET, a ração PET foi retirada do projeto, que é uma boa notícia, porque seria assim, bom, quem tem PET e quem é que não tem PET? Quem não tem, né? Teria problemas de manutenção. Já o preço já não está bom, né? Já ainda está caro demais. Isso. Mas alguns pets que precisam de rações especiais, né? Exatamente. Então, com isso, o resultado dessa decisão foi que a matéria agora, o substitutivo, não contempla mais o PET entre os produtos considerados supérfluos. Muito bom. Boa notícia, pelo menos isso. Bom, Marcelo, o ministro Cristiano Zanin, ele decidiu que o general Heleno, que vai depor na CPI do 8 de janeiro, pode ficar em silêncio em caso de resposta que o incrimine. O magistrado afirma que o ex-GSI deve responder a perguntas que o tratem como testemunha. E essa decisão foi tomada ontem, já que o ex-ministro Augusto Heleno pode não responder a perguntas da CPI se ele entender que elas possam resultar em prejuízo. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, ele não vai falar certamente sobre o 8 de janeiro, ele já disse que não vai antecipar, e muito menos vai falar sobre o depoimento, a denúncia do tenente-coronel Cid. Sim. Provavelmente ele vai ficar em silêncio durante todo o seu depoimento. Bom, Marcelo, o novo da posse hoje é o novo presidente estadual, Christoph Laguna. Ele vai assumir hoje à noite. E ele deu uma entrevista ao jornal Estado de Minas. Ele disse que a previsão do partido é disputar em pelo menos 200 dos 853 municípios de Minas e eleger de 15 a 20 prefeitos, além de 50 a 60 vereadores. Aqui em Juiz de Fora a gente tem falado muito que a pré-candidatura, ou seja, o nome que está em curso, é do ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, embora tenha sido citado também o nome da secretária de Desenvolvimento Social, Beth Chucá. Só que ela não aceita colocar o nome dela, porque ela não tem nenhum interesse. Mas como política é relativo, então, pelo menos por enquanto, é este o cenário. No próximo domingo acontecem as eleições para conselheiros tutelares em todo o estado de Minas Gerais. Aqui em Juiz de Fora são 5 candidatos são 5 vagas em cada conselho. Juiz de Fora tinha 3, mas houve uma mudança, agora Juiz de Fora terá 5 conselhos tutelares, então serão 25 os eleitos. Muita gente está em campanha, a gente tem visto pelas redes sociais, o WhatsApp, mensagem, porque é um mandato de 4 anos. E isso chama a atenção porque o Conselho Tutelar é um órgão importante na proteção dos direitos da criança e dos adolescentes e também no monitoramento. E em Juiz de Fora ele tem um trabalho muito importante, a gente tem acompanhado o trabalho dos Conselhos Tutelares ao longo desses últimos anos. No próximo dia 28 agora, não é bem política, mas é um detalhe bem interessante, o pesquisador Ricardo da Costa, ele vai lançar no dia 28 o 3º livro da trilogia sobre a Idade Média. O primeiro dele foi Visões da Idade Média, o segundo Impressões da Idade Média e dessa vez Delírios da Idade Média. Delírios da Idade Média. Tem direito até autógrafo. Vai acontecer no Instituto Histórico e Geográfico a partir das 7 da noite no dia 28. É bem interessante isso. A Idade Média, que muita gente considera assim como o período das trevas. O que não é bem assim, né? A história, talvez ele fale sobre isso. A Idade Média foi um dos períodos mais promissores do conhecimento, porque foi na Idade Média que foram construídas as primeiras universidades. Exatamente, ali que começou tudo. Exatamente. Então, a Idade Média é o período das trevas. Sim, algumas coisas sim, de época de Inquisição, época do pensamento sombrio ainda a respeito da Terra ser o centro do universo, mas a partir desse próprio conhecimento
É uma época também de Santo Agostinho, dos maiores, dos principais santos da igreja. Um dos grandes filósofos. Então, depois até chegar a São Tomás de Aquino, mas o fato é que as universidades foram criadas na Idade Média. E o professor Ricardo deve falar sobre isso. Muito bom. A Comissão de Segurança da Assembleia faz uma audiência hoje para discutir alterações a serem feitas na Lei Complementar 129 de 23. É bom lembrar que a Lei Orgânica da Polícia Civil tinha um projeto que foi apresentado no mandato passado pelo governador Romeu Zema, só que ele simplesmente foi arquivado pelos deputados. E agora eles esperam um substitutivo que mude um pouco. O Sargento Rodrigues, que é o deputado Sargento Rodrigues, que é inclusive o presidente da comissão, disse: esse substitutivo vai atender todas as carreiras quanto às promoções com critérios objetivos. Ele precisa chegar à Assembleia e ser votado. Bom, por enquanto ainda não chegou. Não se sabe como o governo vai tratar. Bem, a gente ainda em Assembleia, uma boa notícia: os hospitais filantrópicos e santas casas vão receber o pagamento da dívida com essas instituições. O Estado vai pagar o que tem atrasado com eles. Esse foi encaminhado à Federação da Santa Casa e dos hospitais filantrópicos e foi confirmado pelo secretário de Saúde, Fábio Baquerete. Com essa decisão, os hospitais terão meios de prever as suas ações e melhorar o fluxo de caixa, porque muitos deles estão perrengues com os recursos. E por isso, uma boa notícia para este segmento, Marcelo. Pois é, só para acrescentar, não sei se você já deve ter visto, evidentemente, mas é porque começou essa madrugada, eu estou vendo aqui nos sites de notícias, que o Alexandre de Moraes abriu o julgamento virtual do STF nessa madrugada, condenando... porque ele votou pelo voto virtual, né? Porque ele é o relator, ele é o primeiro a votar. É o primeiro a votar, exatamente. Condenando mais 5 pessoas pelos atos de 8 de janeiro. A mão do ministro é pesada. Pesada. Ele que já foi secretário de Segurança de São Paulo, foi ministro da Justiça. Exatamente. E é o relator desse processo. Então é o primeiro voto a ser dado. Já abriu condenando. E a gente acompanha agora porque tem o voto... Vai até segunda-feira, acho que vai semana toda, não é? Sim, aí vai depender do comportamento dos ministros, porque eles não têm prazo, assim, tem que votar agora, não. Ele pode pedir vista, pode fazer algum ato protelatório, mas o fato é que ele abre, depois vem o ministro revisor, que é o Nunes Marques, que vai votar, e aí sim seguem os demais pela ordem de chamada, Marcelo. Eu falei 5, são 6 por aqui, mais agora. Então, outros 6. Muito bem. Valeu, PC. Forte abraço para você. Para você também, Marcelo. Um abraço, ouvintes, e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. 9h24. Painel com Paulo César Magela.